Eu venho falar sobre a peça Deste Mundo e do Outro, a peça que a Olga Roriz criou para a Companhia Nacional Bailando no ano passado, 2022. Uma peça em que eu gostaria de destacar uma dimensão do trabalho da Olga Roriz que se cruza muito com o imaginário do José Saramago, da escrita do José Saramago, em que a Olga se inspirou para a criação desta obra e que é esta dimensão de nós como seres humanos. A peça criada para a CNB, Deste Mundo e do Outro, instala logo uma paisagem humana que diz muito de quem a Olga Roriz é como criadora, como coreógrafa, em que todo o pensamento imagético de construção das obras coreográficas são pensados em múltiplas perspectivas e múltiplas dimensões. Nós dizemos comumente, mas no caso da Olga isso é mesmo muito importante, o desenho de luz, e ela trabalha há muito tempo com a Cristina Piedade, os cenários, os figurinos, a música. Há uma noção de paisagem, que é a noção de paisagem humana do corpo do bailarino, mas é também a paisagem de todo o total de todos os elementos e áreas artísticas com que ela está a dialogar. Deste Mundo e do Outro, ela também se reencontra com o Pedro Santiago Cal, que faz, com quem ela trabalhou há uns bons anos como bailarino e que lhe fazia também trabalho cenográfico, e ela reencontra nesta peça, ela reencontra-se com ele e ele também introduz elementos cenográficos, nomeadamente o vídeo. Ao fundo do palco corre um filme que percorre paisagens do país, é como uma viagem também este espetáculo. O reencontro da Olga Roriz com a Companhia Nacional Bailando é uma companhia com a qual ela já colaborou muito, inclusive há peças históricas do repertório da dança contemporânea portuguesa fundamentais que foram criadas justamente pela Olga Roriz para a Companhia Nacional Bailando, como as Troianas, em 1985, Pedro Inês, em 2003, ou a Sagração da Primavera, em 2012. Mas esta peça em particular, que ela criou em 2022, é uma peça que tem um fôlego e uma vitalidade que, tendo em conta a longa carreira de Olga Roriz como coreógrafa, eu acho particularmente extraordinário. E ela criou a peça com estes bailarinos muito técnicos, altamente qualificados e treinados para uma execução da dança com grande rigor de tecnicidade e de domínio de toda a execução e da intencionalidade do gesto. Ela criou, paralelamente, enquanto estava a criar uma outra peça que eu acho que é extraordinária também, que ela estreia um mês depois e que é com um elenco de intérpretes completamente distinto. Ela estreia o Deste Mundo e do Outro no Teatro Camões, em Lisboa, que é o teatro da Companhia Nacional Bailado, estreia em junho de 2022 e um mês depois ela estreia A Minha História Não É Igual à Tua, na Gulbenkian, sendo que A Minha História Não É Igual à Tua foi criada com reclusos do estabelecimento prisional de Linhó, num programa do Partis, que é Arte e Comunidade, da Fundação Gulbenkian. E, portanto, enquanto a Olga está a criar a peça Deste Mundo e do Outro, inspirada no universo do José Saramago, que é realmente profundamente habitada de um viver e de um sentir humano, muito até de uma certa ruralidade ou de uma certa, não marginalidade, mas de um certo estado de viver com felicidade, mas com sofrimento. Ela está a criar a peça com os reclusos sobre também a sua condição enquanto indivíduos, sendo que os bailarinos têm uma grande qualidade técnica, os reclusos têm uma grande qualidade humana e de alguma forma as duas peças são muito inspiradoras e trazem um olhar muito fresco e criativo, muito vibrante e muito vivo
para uma Olga Roriz que tem um percurso gigante já na história da dança contemporânea portuguesa. Que pessoas são estas? Eu acho que as peças da Olga interrogam muito isto. Que pessoas são estas? De quem é que estamos a falar? Há uma dimensão do humano e há uma... essa, aliás, foi uma das inovações que Olga Roriz introduziu quando começou, nos estúdios coreográficos do Ballet Gulbenkian, no século passado, a fazer as primeiras coreografias, a despir os bailarinos das camadas de artifício que os despessoalizava e os armadilhava de construção de personagens diferentes e distantes de si próprios e pô-los a ensaiar de fatos de treino, a chegarem como quem estava numa sala entre amigos a partilhar as suas vivências mais íntimas, tirou-lhes sapatos e despojou-os de camadas de composição artificial e começou a trabalhar a partir deles, dos seus corpos e de quem eles eram. E, portanto, de alguma forma, e eu digo isso no texto, a Olga Roriz, há só uma em Portugal, ela tem um universo que, dentro de uma dança-teatro, que às vezes é mais abstrata, às vezes é mais ambígua no trabalho de corpo, outras vezes é mais teatral, outras vezes é mais cinematográfica, ela própria também tem experimentado com os géneros, mas esta dimensão das pessoas que estão ali a falar do humano é corrente, atravessa toda a obra. E ligar um pouco com esta dimensão do trabalho de Olga Roriz, que muitas vezes é classificado como dança-teatro, embora isto seja uma moldura redutora, no sentido em que a dança-teatro existe, temos uma grande referência que é a Pina Bausch, e a própria Olga Roriz durante muito tempo chegou a ser, dizia-se, agora já se diz menos, mas houve uns anos em que se dizia muito que ela era a Pina Bausch portuguesa, por causa da forma como organizava a dramaturgia das suas peças de dança, muito entre momentos de canção, momentos teatrais, momentos de dança, uma espécie quase de variedades, de teatro de variedades, mas em que o corpo e a dança estavam muito presentes, mas que passava por esses registros todos. Isto é um pouco, de forma muito simplista, a dança-teatro da Pina Bausch, mas a moldura de dança-teatro engloba muito mais coisas e tem muitas nuances. E a Olga tem realmente experimentado entre diferentes formatos, mas essa aproximação com uma certa teatralidade, a própria Olga ela dá uma explicação para isso e que abre aqui uma pista sobre uma outra dimensão do trabalho da Olga, que é ser operático, uma dimensão teatral, mas mais associada a uma certa dimensão operática, daí uma dimensão visual, que tem a ver também com um certo excesso dos sentimentos humanos, dos temperamentos, dos conflitos, dos desencontros, o desejo de pertença, as catástrofes, os desastres, a violência, o erotismo, a sexualidade, tudo isto que está muito extravasado na obra da Olga, se calhar de forma muito mais contida deste mundo e do outro. Também lá está, mas está muito mais contido, está reprimido. Acho que é uma peça em que todos estes sentimentos que acabam por estar muito exacerbados em algumas peças, nesta está presente, mas quase com alguma repressão, são contidos, e eu acho que isso é também um elemento muito interessante, particularmente desta peça, criada para a Companhia Nacional Bailado, mas ela fala desta ligação a uma certa teatralidade, ao facto de ela, desde os 10 anos, estar a estudar dança no Teatro São Carlos e entrava nas óperas. E, portanto, ela conviveu com esse mundo teatral e operático e daí há uma referência que se lhe vai entranhando e que ela vai absorvendo e que depois fica impressa nela e que ela vai depois trabalhando e ganha esta expressão nos espetáculos de dança que ela vai criando. O que não deixa de ser interessante
E eu acho que é importante, nós queremos muitas vezes certos rótulos para classificar, e precisamos disso para nos entender, mas depois aquilo de que falamos normalmente é muito mais complexo do que só essas definições redutoras de que falamos. Esta noção de que os corpos são diferentes e de que há uma relação da anatomia e do que é que se move e da ligação com o chão, que também move as emoções, é muito importante para olharmos para toda uma dança moderna que acontece no século XX e que é uma dança que está ligada também a uma série de revoluções sociais, políticas, revoluções de reivindicação de direitos sociais, de estarmos mais uns com os outros, de não mentirmos, de querer maior verdade, honestidade e transparência nesse estar junto. E tudo isto muda muito também a dança que se faz. A Olga Roriz, no seu universo e no seu mundo que é singular e que é diferente de muitos outros que em Portugal a partir dos anos 80 começaram a surgir dentro de um questionamento mais radical em relação ao que é a dança, radical ao ponto de inclusive questionar a pertinência do movimento e procurar fundamentar com um pensamento que quase torna o corpo invisível, invisível no sentido que invisível o movimento, que o corpo torna-se mais presente, mas o movimento do corpo não é evidente que seja trabalhado, embora ele seja, e o corpo está sempre em movimento, mas não seja interiormente. Mas tudo isto que a Olga fala, de que a consciência de que estamos ligados ao chão e de que o tronco, quando se move a partir do tronco, move-se as emoções, está ligado a todo um trabalho de novas possibilidades, de expressividade do corpo, que tem uma discursividade e uma eloquência que reivindica mudanças sociais. Está tudo ligado. Nós raramente estamos a falar só de dança quando falamos de dança. Isso acontece até para casos que podem, aparentemente, para um público menos familiarizado, não ser evidente, para casos mais extremos, em que parece que não se passa nada ou que as pessoas estão a falar de uma coisa que as pessoas não percebem. Mesmo nesses casos há uma perturbação, há uma grande perturbação e há uma grande desejo de interrogar profundamente. E, portanto, a dança, e esta dança, e o século XX é o século da dança, não fui eu que o disse, foi Maurice Béjart, e há muitos teóricos a reivindicar isso, esta dança, porque tem o corpo no centro, e este corpo é um corpo que é um corpo também social, mesmo quando não é, evidentemente, teatral e quando não é perceptível imediatamente para quem está a ver. E a Olga também faz isso no seu universo, mais entre as artes visuais, o cinema, a dança, o teatro e estes circuitos todos por onde se move. Ela começa logo a fazer isto muito cedo, nas suas pesquisas, logo na primeira experiência que faz, em 1978, nesse ateliê coreográfico do Ballet Gulbenkian, que ela intitula a peça Que Loucos que Somos, Tu Não És, em que realmente, 78, nós estamos já na fase pós, mas logo a seguir, da libertação do 25 de Abril, em que há uma série de outras liberdades conquistadas. E esse corpo que se exprime e que se pode começar a exprimir, que se liberta da censura, do fechamento, da opressão, de ter que contornar formas para não ser acusado e ser retirado da sociedade e, em últimos casos, os presos políticos foram presos ou tiveram que ir para o exílio. Há toda aqui uma libertação e o trabalho da Olga vem desses tempos. Sendo que, na verdade, não nasce ali porque tem a ver com todo o percurso que ela faz logo desde miúda. Quando eu proponho que se olhe, não sei o que proponho, é a Olga Roriz que propõe e eu vou com ela, que se olhe para os bailarinos primeiros como pessoas. Importa fazer esse primeiro olhar para a própria Olga, que é, primeiro que tudo, pessoa. Eu já falei aqui um pouco
de como a percepção e a consciência de si mesma enquanto corpo, e ela diz, ela é mais baixinha, é entroncada, portanto, como bailarina, ela tem características específicas que também que ela vai levar para o movimento que cria, para a dança que cria, e ela é mulher. Ela é bailarina, é mulher, é coreógrafa, é criadora e é pessoa. Portanto, tudo isto vai estando presente de uma forma marcada ao longo da obra que ela cria. Está presente também deste mundo e do outro, mas eu gostava de chamar a atenção para a importância do feminino na obra da Olga Roriz, e cada vez mais temos que pensar sobre isto, esta presença da criação no feminino e de olhar sobre o feminino a partir de uma perspectiva que é na origem, de quem concebe, de quem cria, de quem edita, de quem compõe, de quem pensa, de quem sente, de quem imagina, ser no feminino. E, portanto, também esta dimensão do feminino que é fundamental para a obra da Olga Roriz e que eu já agora convido para olhar para o deste mundo e do outro, à procura das mulheres que também lá estão e estão com muita força, porque eu não vou alongar, mas também lá está. Deste mundo e no outro tem homens e mulheres, mas as mulheres têm lá também uma presença muito forte que atravessa toda a obra de Olga Roriz.